Para quem conhece o México apenas por pimentas e praias paradisíacas, saibam que a cultura do país vai muito além desse estereótipo. E você já ouviu falar sobre o Dia dos Mortos? Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre essa festa de origem mexicana que é celebrada todos os anos com início no final do mês de outubro. Este vídeo é baseado em artigos publicados sobre o assunto. O Dia dos Mortos é uma celebração de origem mexicana para celebrar a vida e a memória das pessoas que já morreram. Ocorre todo dia 2 de novembro, mas os festejos começam a ser preparados desde o dia 31 de outubro, o que faz com que o período coincida com algumas datas tradicionais católicas, como o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos. Apesar da data ser comemorada em todo o país, ela é mais tradicional em algumas regiões, como Aguascalientes, Cidade do México, Morelos, Oaxaca e Quintana Roo. O Dia dos Mortos não ocorre somente em território mexicano. A data é celebrada em diversas nações em que existe a presença desses povos, como Estados Unidos e algumas outras regiões da América Central. E a data é principalmente marcada pelo uso das calaveras, que são as representações de caveiras, pintadas e decoradas de forma simbólica e artísticas, e que influenciam as festividades do Halloween, que acontece 2 dias antes. A data é tão importante que, em 2003, foi considerada pela Unesco como um dos patrimônios da humanidade. As origens desta festa anual dos mortos remetem a antes do período colonial. Esses rituais chegam a ter mais de 3.000 anos de história e eram celebrados por culturas indígenas pré-hispânicas, como os povos asteca, maia, zapoteca e mixteca. Durante o período colonial no México, que começou em 1521, houve o que se chama de sincretismo religioso entre as comemorações de cultura indígena com os dias sagrados católicos. Foi neste momento que o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Finados se integraram com a comemoração do Dia dos Mortos. No período anterior à chegada dos espanhóis, praticava-se a conservação de crânios como forma de prêmios. Esses crânios eram exibidos em cultos para celebrar o renascimento e a morte. Os maias e os astecas acreditavam que havia um espírito superior que guiava todos os seres durante a vida e, no momento de sua morte, os levava para o submundo, que chamavam de Mictlán. Na cultura asteca, esta festa era celebrada no 9º mês do calendário solar. O culto era sempre presidido pelo deus Mictlantecutli e sua esposa Mictecacihuatl, que governavam o reino dos mortos. Esta divindade é regente do signo do Cão, o que explica a existência da imagem de Xoloitzcuintli, o guia espiritual que ajudaria as almas a atravessarem o rio Chiconoahuapan para chegar ao submundo. No ponto de vista destas nações, a vida e a morte eram unificadas. Uma não dependia da outra para acontecer. Estaria tudo interligado, e o ato de morrer seria somente um passo a mais para o caminho da vida, definido pelo processo da regeneração. A celebração do Dia dos Mortos pode variar dependendo da região do México, mas há alguns elementos que são típicos dessa data em todo o país. Um altar. Há 3 maneiras de se montar um altar para os mortos, que são representados por escadas para a transição dos mundos, com 2 ou 3 ou 7 níveis, sendo o primeiro o mais comum e o último o mais tradicional. Caveiras de açúcar. As caveiras doces são doces feitos com açúcar, água quente e limão e moldados em forma de caveira. Os doces costumam ser confeitados com diferentes cores vivas e por vezes apresentam um nome escrito sobre a testa. Há 2 teorias sobre esse nome.
Diz que pode ser escrito o nome do ente querido falecido a quem a caveira é oferecida, ou o nome da própria pessoa que faz a oferenda. Segundo a tradição, todo aquele que oferta uma caveira de açúcar garante o seu lugar no paraíso. Apesar das caveiras de açúcar ser tradicional, atualmente também existem caveiras de outros ingredientes. Algumas têm sabor de chocolate, outras são banhadas com mel e até mesmo caveiras com amendoim. Os esqueletos. Os esqueletos costumam estar espalhados por todos os lados, desde casas até ruas. Geralmente, eles estão vestidos com roupas, chapéus e adereços, como brincos e encharpes. Segundo a tradição, são eles que recepcionam as almas que vêm visitar seus entes queridos nos dias dos mortos. Para algumas culturas, a decoração do Dia dos Mortos pode parecer um pouco mórbida, mas para os mexicanos, os esqueletos divertidos e decorados com cores alegres podem ajudar os vivos a lidar com a morte de forma menos triste. As flores. As flores são usadas como decoração para representar a beleza e a transitoriedade da vida. Elas costumam integrar, por exemplo, um grande arco colocado diante do altar como forma de portal de entrada para as almas passarem e visitarem os vivos. Apesar de vários tipos de flores serem usados na decoração do Dia dos Mortos, os mexicanos costumam usar algumas específicas, como crista de galo, o cravo, o crisântemo e a cempasúchil. De todas, a cempasúchil é, sem sombra de dúvida, a flor mais emblemática desta data comemorativa. Sua cor amarela representa o sol, que, segundo a tradição asteca, guiava as almas dos defuntos até a última morada. A flor é utilizada na decoração dos altares e túmulos. Além disso, suas pétalas costumam ser usadas para formar um caminho até o altar dos mortos, como forma de ajudar as almas dos entes queridos a encontrá-lo. La Catrina. La Catrina é uma figura bastante icônica na celebração do Dia dos Mortos. A figura foi inspirada no quadro La Calavera, de La Catrina, a Caveira de Catrina, de José Guadalupe Posada. A figura é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade. Ela usa um vestido elegante e um glamouroso chapéu, típico da aristocracia mexicana do século XIX e início do século XX. A criação da obra foi uma crítica social a uma população mexicana mais pobre que, renegando suas origens indígenas, gostava de aparentar um estilo de vida europeu. La Catrina foi uma das várias caveiras humorísticas criadas para demonstrar que todos são iguais e que as diferenças sociais não têm qualquer relevância diante da morte. Os símbolos do Dia dos Mortos acabaram tornando-se símbolos da cultura mexicana para outros países. A imagem de uma caveira com um manto encoberto e adornado com flores já remete automaticamente ao país. Embora a festa continue sendo celebrada atualmente com características mais modernas, ainda são encontrados rituais mais tradicionais em algumas regiões do país. Mesmo com a colonização e a aculturação espanhola, o ritual do Dia dos Mortos é um dos poucos que restaram no México pós-colonização. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e compartilhe. E até o próximo!